melhor? Refrigerante ou cerveja? A gente vai dar início a uma série que já nasce sucesso. A Batalha das Tentações. Coisas que nós amamos e que pode ou não fazer bem, colocadas numa balança. E a gente começa hoje com essa disputa que promete. O que é mais saudável? Refrigerante ou cerveja? No final desse vídeo a gente vai ter um veredito baseado em 6 critérios exclusivos Fala Lu. Alguns são baseados na ciência, outros baseados em aspectos mais mundanos, mas que vão te ajudar a fazer escolhas quando a dúvida for entre um refrigerante e uma cerveja. Agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Para quem quiser acompanhar um pouco mais o Fala Lu, minha rotina, ter acesso a vídeos curtos, me segue também lá no Instagram. Bom, um dia de calor intenso, você chega em casa cansado do trabalho, morrendo de sede, abre a geladeira e se depara com a seguinte escolha: uma cervejinha gelada ou um refrigerante. Qual seria a opção mais tentadora para você? Agora, você saberia me dizer qual a escolha mais saudável e qual a mais prejudicial para a sua saúde? Será que o açúcar presente nos refrigerantes supera os danos do álcool da cerveja? E quanto aos demais ingredientes, vocês sabem o que tem dentro dessas duas bebidas e como isso pode alterar essa balança? Bom, vamos começar então falando dos refrigerantes. Refrigerante tem açúcar. Muito açúcar. E a gente sabe dos riscos do açúcar para aumento de peso, diabetes, doenças cardiovasculares. Quando a gente olha as informações nos rótulos de refrigerantes e todo refrigerante é obrigado a colocar informações nutricionais, a gente verifica que o primeiro ingrediente é a água com gás e o segundo ingrediente já é o açúcar. Uma normativa nova obriga inclusive que venha escrito que existe açúcar adicionado na parte da frente da latinha do refrigerante. Ou seja, ninguém está sendo enganado. Bom, uma lata de refrigerante tem 37 gramas de açúcar. 37 gramas de açúcar são mais ou menos 4 colheres de sopa de açúcar. Ou seja, essa quantidade de açúcar é o que você está consumindo quando você bebe a sua latinha de refrigerante. E a OMS recomenda um consumo de açúcar que não ultrapasse 10% da quantidade de calorias no dia. Então, por exemplo, se você está fazendo uma dieta de 2.000 calorias, que depende, obviamente, do seu peso, mais ou menos 200 gramas poderia vir do açúcar. Uma lata de refrigerante de 330 ml já tem 150 quilocalorias, ou seja, vai sobrar muito pouco para o resto do seu dia todo. 1 litro de refrigerante já tem 500 calorias só de açúcar, ou seja, ultrapassa em muito a recomendação da OMS. E esse seria o único problema dos refrigerantes? Na verdade, não. Se a gente continuar lendo o rótulo dos refrigerantes, a gente vai ver outros ingredientes que também são comprometedores. Eles têm acidulantes, que ajudam a regular o pH e prevenir proliferação de bactérias e equilibrar também o sabor. E por conta desse acidulante, a gente nem sente que tem tanto açúcar assim dentro da latinha. Além disso, ele tem aromatizantes que vão dar o cheirinho característico de cada refrigerante. Ele tem conservante, por exemplo, benzoato de sódio e sorbato de potássio, que age contra bactérias, fungos e aumenta a durabilidade desses produtos. E por fim, eles têm corantes, que vão dar a cor característica do refrigerante. Essa cor super conhecida da Coca-Cola é um famoso corante Caramelo 4. A Fanta, por exemplo, ela não é amarela por conta de suco de laranja. Também é um corante que é chamado amarelo crepúsculo, que é derivado do petróleo. Refrigerante é um alimento ultraprocessado, que de saudável mesmo não tem nada. E ponto. Mas e aí, vocês acham que a cerveja, por ser mais natural, tem componentes mais saudáveis e é melhor escolha? Vamos entender então o que a gente tem dentro de uma cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica que é produzida através da fermentação de cereais. Pode ser malte, cevada, milho, centeio. E é uma das bebidas mais antigas do mundo. Ela existe desde o Egito Antigo, Mesopotâmia, ou seja, de muito tempo atrás. Bom, diferente do refrigerante, a cerveja não é obrigada a listar seus ingredientes nem informações nutricionais. Então, quando a gente olha aqui, a gente não consegue saber nem quantas calorias tem dentro. Mas a gente acaba encontrando essas informações principalmente nos sites dos fabricantes. A gente foi dar uma olhada para descobrir então o que tem dentro de cada cerveja e aí já vale um like aqui no nosso vídeo, né, gente? Bom, em uma cerveja puro malte, por exemplo, a gente tem 4 ingredientes: água,
lúpulo, malte de cevada e fermento. O fermento é uma levedura. São basicamente fungos que vão variar em cada cerveja. Essas leveduras vão consumir o carboidrato da cevada, do malte, num processo que é chamado de fermentação. Esse processo de fermentação é que cria o álcool. E será que quando a gente transforma o carboidrato através da fermentação em álcool, ele deixa de ter caloria? Vamos lembrar um pouquinho aqui essa questão de quanto cada nutriente tem de calorias. A gente sabe que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Agora, 1 grama de álcool tem 7 calorias, ou seja, o álcool tem até mais calorias na mesma proporção do carboidrato. E quando a gente olha, na verdade, o que tem dentro de uma latinha de cerveja, a gente observa que a gente tem 150 quilocalorias em 350 ml. Quem lembra mais ou menos quanto a gente tinha no refrigerante? Bom, 150 calorias. Ou seja, em termos de caloria, os dois são bastante similares. O que acontece é que a cerveja tem outros micronutrientes. Cerveja tem potássio, magnésio, cálcio, niacina, folato, além de alguns antioxidantes que são muito variáveis dependendo da substância que originou a cerveja. A gente sabe, por exemplo, que quanto mais escura a cerveja, maior quantidade de antioxidante presente naquele produto. Ou seja, a cerveja, se a gente pensar em risco de ganho de peso, é similar ao refrigerante. Mas será que ela seria mais saudável por ter menos aditivos e por conter cereais e produtos naturais? Vamos lá, refrigerante então não tem nenhum micronutriente, basicamente é açúcar, água e aditivo. Em compensação, a cerveja tem carboidrato, álcool e alguns micronutrientes. Então, tecnicamente, a cerveja ganharia essa batalha. Porém, a cerveja tem um componente que muda a história, que é o álcool, o grande vilão das bebidas alcoólicas. E a maioria das cervejas tem entre 4 a 6% de álcool, é isso que acontece depois da fermentação. Mas isso varia bastante. Tem umas maluquices, por exemplo, algumas cervejas com mais de 10%, e quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, descobre que tem cerveja com 40, 50, até 70% de álcool, como uma chamada Cold-Ship Mystery of Beer. Bom, e quanto de álcool então a gente poderia consumir por dia? Na verdade, com segurança, 0. Pois é, a OMS mudou recentemente a recomendação e atualmente ela considera que não existe uma dose segura para consumo de álcool. Ou seja, até 1 copo de cerveja já pode causar malefício. Inclusive, o álcool é classificado como grupo 1 de risco para câncer pela Agência de Pesquisa para o Câncer. E esse grupo, por exemplo, que inclui cigarro, radiação e também o álcool. O problema do álcool já começa ali na hora do consumo, agudamente. Ele passa pelo seu fígado, já dando aquela inflamada, e depois vai agir no seu cérebro. E lá no seu cérebro que tem todos os efeitos relacionados à embriaguez. A pessoa fica mais eufórica, depois pode ficar um pouco mais sonolenta, mas também aumenta riscos, por exemplo, de acidente de trânsito, de violência. No dia seguinte, a gente pode ter aquela famosa dor de cabeça, dor de estômago, a tal da ressaca. Isso tudo mostra o quanto nosso corpo sofre para lidar com o consumo de álcool. Mas a gente ainda tem os problemas a longo prazo, que não são poucos. Risco de alcoolismo, risco de cirrose, risco de pancreatite, risco de câncer. Ou seja, álcool é algo relacionado a muitos riscos e à mortalidade. Vamos começar então o nosso veredito da batalha cerveja versus refrigerante. Critério número 1, fala Lu, é a palatabilidade, ou seja, o sabor, o gosto. E bom, para quem gosta, os dois são uma delícia. Obviamente, gosto é muito pessoal, mas vamos considerar que se você tem essa dúvida, é porque você gosta. Então a gente vai dar nota máxima. As notas aqui vão de 0 a 3 e cerveja e refrigerante vão ganhar nota 3 em sabor. O critério número 2 é a quantidade de calorias. Quanto menos caloria, maior a nota. Como os dois têm 150 calorias para 350 ml para uma latinha, empate, os dois vão ganhar só nota 1, ou seja, não são muito interessantes. Terceiro critério, fala Lu, é nutrientes. E aqui a cerveja vai sair com 1 pontinho, porque ela tem alguns micronutrientes interessantes, e o refrigerante nota 0, porque a gente já viu que não tem nada de bom. Na questão preço, o refrigerante vai ganhar 1 pontinho a mais, nota 3. A gente encontra hoje refrigerante de 2 litros com custo-benefício bem bom. Cerveja
extremamente variado, né? Tem cervejas mais baratas, tem cervejas muito caras, cervejas gourmet, então 2 pontos para cerveja. Aquele a gente brincou do preço, né? Sim. Que eu não sabia o preço. E eu não sei mesmo quanto custa uma latinha. Quanto custa? A Vi falou na hora, acho que essa aqui, ela tinha pago R$3,50 no mercado. Bom, a descobrir quanto custa uma latinha. Comentem aí preços exorbitantes de cerveja. Bom, o critério número 5 é praticidade, o quão fácil é consumir aquele produto. E aí, gente, os dois é só tirar da geladeira, abrir e tomar. Então, 3 estrelas para os dois. E o último critério, que eu acho que é o mais importante, é risco para a saúde. Então, quanto menor o risco, maior a nota. O refrigerante ganhou só 1 estrelinha. Ele tem o seu risco por conta da grande quantidade de açúcar e aditivo. Já a cerveja, nota 0, porque tem álcool, além do açúcar. Então, os riscos são considerados riscos excessivos. E aí, fazendo a nossa conta aqui, fechando o nosso veredito, refrigerante 11 pontos, cerveja 10 pontos, ou seja, nessa disputa acirrada, a cerveja perdeu para o refrigerante, que é ligeiramente superior nestes critérios da batalha das tentações Fala Lu. Bom, é isso aí, eu espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem escolhas na vida. A gente sabe que não é nada comprovado cientificamente, a gente também não está recomendando que ninguém faça uso nem de refrigerante, muito menos de cerveja. Isso são escolhas absolutamente pessoais e nenhuma recomendação Fala Lu. Pelo contrário, a gente quer só mostrar um pouquinho de informação que pode te ajudar quando aí na sua vida real você tiver uma dúvida entre o que escolher. Os dois produtos têm um monte de contras, mas a gente sabe que a gente acaba consumindo, nós somos seres humanos e isso faz parte da nossa realidade. Então, pra gente seguir aqui na Batalha de Tentações, eu já peço pra vocês mandarem aqui nos comentários quais os alimentos, quais os suplementos, quais os produtos que vocês gostariam de ter essa balança aí de equilíbrio para ver qual ganha, qual é melhor, qual é pior, já que a gente sabe que na vida muitas vezes a gente precisa sim fazer escolhas e isso pode te ajudar. Tem informações de qualidade, com bastante embasamento científico. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima Batalha das Tentações.